Boa noite a todos. Vamos iniciar agora o estudo do passo 9, o mistério de Belicena Vilca, no seu 52º dia da carta de Belicena Vilca. No segundo milênio antes de Cristo, uma invasão trouxe aos hiperbóreos cassitas a Assíria. Eram oriundos do Cáucaso e portavam uma pedra de Vênus junto ao estandarte da águia Leontocéfala. A águia com cabeça de leão e asas abertas aprisionava entre suas garras 2 carneiros, que eram o símbolo do deus Enlil, Jeová Satanás, adorado na Mesopotâmia por todas as tribos, entre elas os pastores amitas ou abiros, que iriam com Abraão à Palestina e Egito. Este mesmo estandarte seria levado depois, milhões de anos mais tarde, por outros povos bárbaros, também oriundos do Cáucaso, desta vez de raça germânica, mas entre as garras da águia já não se encontrariam os carneiros, mas o cordeiro, símbolo desse Deus dos pastores que tentava usurpar a milenar figura hiperbórea de Christus Lúcifer. Os cassitas vinham seguindo as palavras de seu deus arqueiro Cus, quem havia feito pacto com seus iniciados a fim de que tal povo participe na guerra essencial. Na cidade de Borsippa, ao norte de Nínive, o rei Nimrod, utilizando a técnica numérica do zigurate, fez construir uma enorme torre sobre um vértice de energia telúrica. Eis aqui o que se pretendia: atacar a morada dos demônios imortais, ou seja, Shang Shambhala. Este propósito, que pode parecer hoje produto de uma desenfreada fantasia, é sem dúvida perfeitamente possível, e a prova disso está no êxito obtido por Nimrod quando sua elite de guerreiros arqueiros executou e derrubou a vários dos demônios imortais. Na antiguidade, quando a influência do Kali Yuga não era tão importante, em alguns restantes atlantes, todavia, se conservavam as recordações da sabedoria hiperbórea e da guerra contra o demiurgo, a tarefa de fundar povos e cidades exigia o concurso de iniciados especialmente dotados. O mesmo para a elevação de ídolos ou efígies sagradas, cuja utilidade, que não era a mera adoração, hoje foi esquecida. O elemento mais importante que se tomava conta para tais fundações era a posição das correntes de energia telúrica. Em segundo lugar, figuravam as coordenadas astrológicas, às que, portanto, a cegueira dos homens outorga preeminência em algumas épocas. Justamente o poder ou a sobrevivência de alguma cidade dependem da correta situação geográfica em que se erguem. E se, por exemplo, cidades como Roma ou Jerusalém têm durado milênios, é porque estão assentadas sobre grandes centros de força. Há milhares de anos, os encarregados de precisar o lugar de instalação de uma cidade eram chamados cainitas, iniciados sacrificadores que conheciam a magia do sangue derramado. Estes homicidas sagrados, que eram adivinhos, quer dizer, sensíveis às forças da terra, depois de detectar um vértice conveniente, efetuavam o sacrifício humano destinado a polarizar a energia telúrica e obter um fenômeno de ressonância com o sangue da raça, de maneira que o lugar se convertia em amigo de seus habitantes e inimigo de futuros invasores. De tais assassinatos rituais com fins de fundação, recordamos, por exemplo, a Rômulo,
que, para assegurar a inviolabilidade das muralhas de Roma, deveria executar o seu gêmeo Remo, etc. Farei um breve parênteses para consultar a sabedoria hiperbórea sobre algumas pautas que é necessário ter em conta, a fim de interpretar corretamente a ação de guerra empreendida pelo rei Nimrod. Pode-se considerar que, com toda a propriedade, que a potência de um povo para libertar-se do jugo satânico da sinarquia depende diretamente das condições esotérico-hiperbóreas de seus iniciados. Se há homens despertos, suficientemente capazes de localizar as correntes e vértices de energia telúrica, e não desprezam o combate que inevitavelmente traz consigo essa tomada de posição, então a raça vai por um caminho de mutação, converte-se em círculo cerrado hiperbóreo. Por razões de pureza sanguínea, são sempre os povos denominados bárbaros quem mais perto se acham dessas praxes hiperbóreas. Mas esses mesmos povos, na medida em que vão civilizando-se ou sinarquizando-se, perdem potência e então se debilita sua possibilidade de mutação. A pureza racial hiperbórea de um povo se valida na capacidade de seus homens para despertar a memória de sangue. A potência racial hiperbórea de um povo é sua capacidade de oposição à ilusória realidade do mundo material. Significa tomar parte ativa na guerra essencial e, portanto, supõe alguma concepção estratégica hiperbórea. A potência se valida, então, pela clareza dos fins e objetivos estratégicos que são capazes de formular os homens, e pelos passos efetivos que se dá em tal sentido. O resultado da ação jamais se qualifica por alguma pauta material. Mais ainda, a ação jamais se qualifica em absoluto. Para a sabedoria hiperbórea, o que importa é a estratégia. Isto é, a clareza de metas e objetivos e a forma de obtê-los, ou seja, a potência. Em todo caso, a ação se qualifica a si mesma, independentemente dos resultados. O êxito ou fracasso de uma ação não tem sentido na estratégia hiperbórea, pois tais palavras remetem a conceitos elaborados a partir de uma incorreta percepção do mundo, de Maia, a ilusão. Pode ilustrar isto uma antiga sentença hiperbórea que diz: para os guerreiros sábios, toda guerra perdida na terra é uma guerra ganhada em outros céus. Voltando ao conceito hiperbóreo da potência racial, posso dizer que, em geral, um povo potente é aquele que, havendo identificado ao inimigo, passa a ação de guerra no marco de uma estratégia hiperbórea. E, em particular, que um povo de grande potência é aquele capaz de atravessar um umbral e trasladar o teatro de operações ao plano dos imortais. Existem muitas maneiras de atravessar o umbral. Os homens adormecidos, os iniciados no satanismo sinárquico, por exemplo, o fazem durante sua morte ritual, arrastando-se abjetamente ante os sinistros guardiões do umbral, mal chamado às vezes veladores, vigilantes ou egrégoros. Depois de demonstrar sua evolução mediante juramentos, pactos e alianças, recebem a iluminação, ou seja, perdem todo o contato com a origem e sofrem o aprisionamento definitivo ao plano universal do demiurgo Jeová Satanás.
Então podem atravessar o umbral e participar em 1000 cerimônias ou sabás distintos, de acordo à seita ou religião que os tenha iniciado, e que tem a surpreendente característica de ocorrer somente na consciência do adepto, pois se trata de uma miserável ilusão. Os imortais de Shang Shambhala jamais farão participar a ninguém em suas reuniões, que não seja para destruí-lo. Portanto, não são poucos os imbecis que creem conhecer o Sancta Sanctorum da Fraternidade Branca e ao seu instrutor planetário, o Rei do Mundo. Mas há uma outra maneira de atravessar o umbral, que não requer humilhações nem promessas, e que não implica a total confusão sanguínea do homem, como no caso da iniciação sinárquica. É a que consiste em expor orgulhosamente com as armas na mão ante os guardiões do umbral e destruí-los. Pode-se dizer então, onde está o umbral? Não se trata de um símbolo iniciático? Não é. A estratégia sinárquica se baseia em confundir, isto é, tornar obscuro o que deveria ser claro. E uma tática muito utilizada é dar sentido irreal, simbólico, àquilo que se deseja ocultar. E, por outra parte, exaltar como real e concreto aquilo que se deseja revelar. Assim, uma realidade, como a existência das portas induzidas ou dimensionais, é considerada pelas pessoas sensatas uma fantasia. E, por exemplo, utopias, como o comunismo, o socialismo, a ONU ou o governo mundial, são tidas fanaticamente como possibilidades reais. O umbral, ou seja, a entrada ao plano em que moram os demônios imortais, pode ser fixada e aberta, caso se possua uma técnica apropriada. A sabedoria hiperbórea ensina a abrir portas induzidas para seu uso em táticas ofensivas de 7 maneiras diferentes. Uma é utilizando a tecnologia lítica, outras é vrúnica, uma terceira aproveita as energias telúricas, uma quarta é fonética, etc. Mas todas se baseiam na distorção do espaço, na intersecção de planos e no domínio do tempo. Aberta a porta, por qualquer sistema, deve-se proceder com energia e precisão e causar o maior número possível de baixas ao inimigo. Pode produzir uma surpresa esta possibilidade, mas o certo é que os demônios imortais de Shang Shambhala podem morrer. Estes imortais, mestres da sabedoria, gurus, golem, sábios de Sião, Man in Black, etc., estão irremediavelmente ligados ao demiurgo. São imortais enquanto dura a criação material, ou seja, enquanto o demiurgo mantém a sua vontade posta na manifestação. Sua existência é a sorte dos anima-homem. Mas convém ter presente que na Ilha Branca de Shang Shambhala, junto com os demônios imortais, coexistem em uma maior hierarquia os 200 hiperbóreos vindos de Vênus que causaram a mutação coletiva na Terra e aprisionaram aos espíritos eternos nos animais homens que havia criado o demiurgo. Os 200 hiperbóreos são os deuses traidores da Atlântida e os senhores da chama de Lemúria. Eles são verdadeiramente imortais, mas, como tomaram corpo físico a fim de copular com a raça humana, cumprindo seus absurdos papéis de Manu, pode ser desencarnada violentamente a ação que, à parte de transtornar seus planos, tem a virtude de destruir a matriz genética
das presumidas raças raízes. Pode-se, então, matar os imortais, que somente são se não se exerce violência contra eles, pois habitam um lugar do espaço no qual o tempo transcorre de um modo diferente, de tal sorte que seus corpos se mantêm fisiologicamente estáveis em uma idade determinada. Com esta terrível afirmação, fecharei aqui o parênteses doutrinário que abri mais atrás. Esta já, em virtude do exposto, em condições de interpretar a façanha do rei hiperbóreo Nimrod. Está já, em virtude do exposto, em condições de interpretar a façanha do rei hiperbóreo Nimrod. Por exemplo, pode-se agora qualificar aos cassitas como grande potência racial por haver levado, de acordo à definição anterior, o teatro de operações à guarida dos demônios imortais. Prosseguirei, então, com o relato. Repetirei o fato do início. Os cassitas haviam pactuado com seu deus arqueiro, Cus, para participar na contenda essencial. Eram guerreiros terríveis, perfeitamente capazes de fazer frente às bestas, homens ou demônios. Peregrinaram durante anos até que os iniciados cainitas decidiram que a serpente de fogo mais poderosa, isto é, o vértice de energia telúrica, se achava dentro dos limites da cidade de Borsippa, que já existia, e era habitada por uma tribo de pastores abiros. Isso não representou nenhuma dificuldade para um povo decidido a travar combate a demônios infernais. Em pouco tempo, os cassitas dominavam a praça e seus iniciados cainitas realizavam os rituais necessários para domar a serpente de fogo. Imediatamente depois, pôs em prática uma estratégia adequada para a iminente ofensiva. Dela devemos destacar duas tarefas que demonstram a capacidade dos iniciados cainitas. A primeira consistiu em treinar uma elite capaz de resistir à poderosa magia que os demônios empregavam ao abrir-se a porta do inferno. Esta elite hiperbórea, ancestral distante das, teria a sagrada missão de exterminar os demônios. Faina alucinante, na qual seguramente perderiam a vida ou a razão. A outra tarefa era talvez a mais simples de executar, mas a que requeria maior destreza no manejo da sabedoria hiperbórea. Construir a torre mágica, que apesar da harmonia de suas exatas dimensões, sua forma e sua funcionalidade, canalizem a energia telúrica, dispersando-a em torno do olho da espiral de energia. Na arquitetura dos templos, o mais importante, do ponto de vista da funcionalidade ritual, é o plano da base, seu símbolo. Os mais utilizados são a base circular, em cruz, a octogonal, ainda que também se tenha encontrado com base retangular, pentagonal, hexagonal, etc. Mas na arquitetura hiperbórea de guerra, podem-se construir edifícios semelhantes a fortalezas, cujo plano de base quase sempre é um labirinto. Deve-se utilizar tal figura devido às exigências técnicas da canalização de energias telúricas, e pode agregar que a aplicação da técnica dos labirintos é outra das 7 maneiras de abrir portais induzidos. Por suposto, não deixarei de repetir que os produtos dessas técnicas hiperbóreas não são automáticos, ou seja, incluem em sua funcionalidade a participação de homens treinados. No plano de guerra de Nimrod, constava então 3 passos. Primeiro,
abrir a porta para o plano de Shambhala. Segundo, chegar ao famoso umbral da iniciação sinárquica. Terceiro, atacar, atacar, atacar. Para complementar esta colossal estratégia, contava-se uma série de detalhes logísticos como, por exemplo, a eleição das armas ou a possibilidade de usar as antiquíssimas couraças mágicas da Atlântida. Em relação às armas, os iniciados cainitas decidiram que os guerreiros usariam flechas construídas segundo uma antiga fórmula. As plumas eram de íbis, as varas de acácia do Cáucaso e as pontas de pedra. Seriam pequenas estalactites perfeitamente cônicas, recolhidas de umas cavernas profundas e misteriosas que uma tradição xamã afirma se conectarem com o reino hiperbóreo de Agartha. Quanto às couraças mágicas, é fácil figurar-se hoje, à luz da moderna tecnologia eletrônica, como seria um campo eletrostático precipitador de matéria, envolvendo todo o corpo. Porém, esta couraça eletrônica, chamada mágica na época de Nimrod, era uma defesa comum nos dias da Atlântida, há uns 12.000 anos atrás. Os iniciados cainitas conseguiram dotar por algumas horas de tal campo protetor ao rei Nimrod e ao seu general Ninurta, pois ninguém mais no povo contava com as condições de pureza necessárias para aplicar a antiquíssima técnica. Somente 2 guerreiros, quando a Atlântida contava com um exército inteiro que empregavam o abrigo de metal. Esta técnica sofreu uma lenta degradação até desaparecer completamente devido à confusão sanguínea. Num princípio, quando os deuses vieram à Terra há milhões de anos, revestiram seu corpo físico com uma couraça de fogo. Depois, na distante Lemúria, os iniciados reis e guerreiros materializavam minerais pelo qual chamavam homens de pedra. E, finalmente, em pleno Kali Yuga Atlante, os deuses traidores materializavam couraças de metal em torno a seu corpo, que os protegiam de golpes ou lanças à maneira das nossas medievais cotas de malha. A couraça atlante e metal materializado é, por outra parte, a origem da lenda judaica, segundo a qual Nimrod possuía as vestimentas que Adão e Eva luziram no paraíso. Havia obtido de Cã, um dos filhos de Noé, e mais adiante, depois de lutar com Esaú, outro grande caçador, e as havia perdido. Essas lendas se encontram nos Midrash talmúdico, Sefer Ayashar, século XII, e Pirkei Rabbi Eliezer, 90 a 130 d.C. E também no Talmud babilônico, 500 d.C., etc. Os guardiões do umbral contam também com couraças e armas poderosas, entre elas, por exemplo, o raio On, uma arma atlante com a qual os 12 mestres da sabedoria de Shambhala podem desintegrar os discípulos que se mostram indóceis. Parece um inimigo terrível armado assim, mas isso é pura aparência, só poderio material. Os guerreiros de Nimrod portariam o signo hiperbóreo de HK, a runa de fogo que nenhum demônio imortal pode enfrentar, e muito menos os 200 hiperbóreos traidores. Este signo representa para eles a verdade, a recordação da origem divina abandonada. E, como a górgona, não lhes é possível olhar sem padecer grave risco.
Quando a torre estava pronta, se dispôs, na torre menor do topo, uma coluna metálica de ferro, cobre, prata e ouro, arrematada com uma gigantesca esmeralda. Tal pedra havia sido entregue aos cassitas pelo deus Cus, quando os comprometeu na luta com o demiurgo Enlil, Jeová Satanás, cuja morada estava na Babilônia. E segundo contavam os iniciados entre sussurros, a pedra sagrada havia sido trazida de Vênus pelos deuses, que acompanhavam a Cus quando chegaram à Terra, antes do homem existir. Durante as muitas décadas que durou a travessia dos bárbaros do Monte Elbrus, no Cáucaso, a possessão deste presente do céu foi o estímulo que permitiu afrontar todo tipo de penalidades. Era o centro em torno do qual se formava a raça. Era o oráculo que possibilitava ouvir a voz de Deus e era a tábula régia onde se podiam ler os nomes dos reis. Era também o signo primordial ante o qual os demônios retrocederiam aterrados e contra o qual nenhuma potência infernal teria poder. Por seu intermédio se abriria no céu a porta do inferno e poderia travar-se o combate sem tréguas contra os servidores de quem aprisionou o Espírito Eterno à matéria. Muitos povos têm sido chamados bárbaros, por outros povos mais civilizados, aludindo à sua selvageria e inconsciência. Mas é necessário ser bárbaro para pactuar com os deuses e tomar parte na guerra essencial. Somente a garantia da pureza sanguínea de uns bárbaros, intrépidos e imunes às ciladas satânicas, pôde decidir aos deuses em pôr no mundo a pedra angular de uma raça sagrada. Em outras palavras, as ciladas, as tentações da matéria, estão estendidas em todas as partes. E por isso se necessita ser bárbaro ou fanático, mas também ingênuo, como um menino, ou como Parsifal, o louco puro da lenda arturiana. Finalizada a construção do zigurate, enviaram mensageiros às restantes cidades e aldeias cassitas, pois seu reino incluía a Nínive e outras urbes menores, assim como numerosos acampamentos setentrionais que chegavam até o lago Van e, inclusive, alcançavam as ladeiras do Ararat. Milhares de embaixadores foram chegando a Borsippa para apreciar a torre de Nimrod e render homenagens a Ishtar, a deusa Vênus, e a Cus, seu deus racial, esposo de Ishtar. Também chegaram do sul, da Babilônia, a qual acabaram de conquistar, um pequeno número de seus primos hititas, com quem os cassitas partiriam juntos muitas décadas atrás do Cáucaso. Tudo se preparou para o solstício de verão, o dia em que Shambhala está mais perto de nosso plano físico. Esse dia, o povo de Borsippa estava reunido junto ao grande zigurate e um contraste de emoções se adivinhava em todos os rostos. Os invasores cassitas, caçadores e agricultores, ou seja, cainitas, demonstravam abertamente sua selvagem alegria por culminar uma empresa que lhes havia absorvido várias gerações. E nessa alegria furiosa pulsava a ânsia do próximo combate. Diz o antigo provérbio ariano: o furor do guerreiro é sagrado quando a sua causa é justa. Mas se essa sede de justiça o leva a enfrentar a um inimigo 1000 vezes superior, então necessariamente deve ocorrer um milagre, uma mutação da natureza humana que o leve além dos limites materiais, fora do karma e do eterno retorno. Leônidas, nas Termópilas,
já não é humano. Será um herói, um titã, um deus, mas jamais um homem comum. Por isso o povo de Nimrod, em sua fúria santa, pressentia a próxima mutação coletiva. Sentia-se elevado e via dissolver-se a realidade enganadora do demiurgo Enlil. Ferviam de valor e assim purificava drasticamente seu sangue. E esse sangue puro, borbulhante de fúria e de valor, ao aglomerar-se nas têmporas, traz a recordação da origem e faz desfilar ante a visão interior as imagens primogênitas. Subtrai, em uma palavra, da miserável realidade do mundo e transporta a verdadeira essência espiritual do homem. Nessas circunstâncias mágicas, não é de se estranhar que todo um povo ganhe a imortalidade do Valhalla. Contrastando com tal euforia guerreira, se advertia uma angústia terrível retratada nos rostos de numerosos cidadãos. Eram quem constituíam a primeira povoação de Borsippa, pastores e comerciantes que adoravam, desde sempre, o demiurgo Enlil. Segundo suas tradições, Jeová Satanás havia preferido ao pastor Abel e depreciado ao agricultor Caim, o que é coerente, pois pastor é o ofício do animal homem, filho de Jeová, segundo a sabedoria hiperbórea. Por essas razões experimentavam um ódio profundo contra o rei Nimrod e os iniciados cassitas. Um ódio como somente podem sentir os covardes, aqueles que em tudo semelhantes aos carneiros e ovelhas que apacentam, se autodenominam pastores. Esse ódio ao guerreiro é o que, disfarçado hipocritamente, exalta as virtudes do sentimentalismo, a caridade, a fraternidade, a igualdade e outras falsidades que se conhece muito bem por sofrê-las nesta civilização de pastores em que nos tem afundado o judaico-cristianismo da sinarquia. E esse ódio que estou considerando surge e se nutre de uma fonte denominada medo. Medo e valor, eis aqui dois opostos. Já se viu o poder transmutador do valor, cuja expressão é o furor do guerreiro. O medo, em troca, se expressa pelo ódio pusilânime e refinado, o que depois de múltiplas destilações da inveja, o rancor, a maledicência e toda classe de sentimentos insidiosos. O medo é, pois, um veneno para a pureza de sangue, como o valor é um antídoto. A exaltação do valor eleva e transmuta, dissolve a realidade. A exacerbação do temor, em compensação, afunda na matéria e multiplica o aprisionamento às formas ilusórias. Por isso, os pastores abiros de Borsippa murmuravam entre dentes orações a Enlil, enquanto, como hipnotizados de terror, contemplavam a cerimônia cainita. À primeira hora da manhã, quando Shamash, o sol, recém despertava, os tambores e as flautas já estavam eletrizando o ar com seu ritmo monótono e ululante. Nas distintas sacadas da torre, as iniciadas dançavam desenfreadamente, enquanto repetiam sem cessar, cus, cus, invocando ao Deus da raça. Os hierofantes, em número de 50, oficiavam os ritos prévios à batalha instalada em torno da enorme mandala labiríntica, construída no piso da pequena torre superior, com o mosaico da lápis lazuli, réplica exata do labirinto da base do zigurate. Em todo o recinto predominava a cor azul, destacando-se com intenso e tilintante brilho o gramado verde esmeralda, consagrado ao espírito de Vênus, a deusa que os semitas chamavam Ishtar.
e os sumérios Imina ou Ninharsag. Enquanto os hierofantes permaneciam sob o teto da torre superior, fora, nos corredores laterais, o rei Nimrod e seus 200 arqueiros se preparavam para morrer. O clima bélico ia increscendo à medida que se passavam as horas. Por meio do meio-dia, podia observar-se um vapor ectoplasmático de cor cinza que se empastava pelas colunas da torre superior e girava languidamente ao redor desta, envolvendo em seus caprichosos caracóis aos imperturbáveis guerreiros. Dentro da torre, o vapor cobria a totalidade do recinto, mas não ultrapassava a cintura do mais alto dos hierofantes. A multidão permanecia petrificada observando a cúspide da enorme torre e assistiu atônita a um fenômeno de corporização do vapor. De início, somente alguns o perceberam, mas agora era visível para todos. A nuvem adotava formas definidas que permaneciam um momento para dissolver-se e voltar a corporizar-se novamente. O motivo principal dos misteriosos relevos do vapor constituía fundamentalmente figuras de anjos. Anjos ou deuses, mas também deusas e meninos. E animais, cavalos, leões, águias, cães, etc. E carros de guerra. Era todo um exército celeste o que se materializava na nuvem vaporosa e girava lentamente ao redor da torre. E ao passar os carros de combate, puxados por briosos corcéis alados, os anjos guerreiros atentavam claramente a Nimrod. Também o faziam as mulheres, mas convém que nos detenhamos um instante nelas, porque a simples contemplação de sua beleza hiperbórea basta para iluminar o coração do homem mais passivo e arrancá-lo das garras do engano. Ah, as mulheres hiperbóreas, tão belas, luziam uma saia curta, ajustada na cintura por delgado cordão do qual pendia ao lado a bainha de uma temível espada. O arco cruzado sobre o peito e nas costas a nutrida aljava. As tranças de ouro e prata de um cabelo que se adivinhava tão suaves e ligeiros como o vento. E os rostos, que seria capaz de descrever os rostos esquecidos depois de milênios de engano e decadência? Rostos que, entretanto, estão gravados a fogo na alma do guerreiro, quase sempre sem que o mesmo saiba. Quem ousaria falar desses olhos cintilantes de fria coragem que irresistivelmente incitam a lutar pelo espírito, a regressar à origem, olhos de aço cujo olhar animará o espírito até o momento anterior ao combate, mas que depois da luta, milagrosamente, serão como um bálsamo de amor gelado que curará toda ferida, que acalmará toda dor, que ressuscitará eternamente ao herói, aquele que se mantém tenazmente no caminho de regresso à origem? E quem, finalmente, se atreveria a mencionar sequer seus sorrisos primordiais ante os quais empalidecem todos os gestos humanos, ante cujos sons melodiosos se apagam as músicas e rumores da terra? Riso transmutador que jamais poderia ressoar entre a miséria e o engano da realidade material, e que por isso somente pode ser ouvido por quem também sabe escutar a voz do sangue puro? Impossível tentar esboçar a imagem puríssima daquelas mulheres hiperbóreas, eternas companheiras dos homens de pedra,
cuja projeção no vapor ectoplasmático se produzia graças à poderosa vontade dos iniciados cainitas. Somente agregarei que tais imagens eram enormes. Enquanto as outras figuras giravam a certa distância dos guerreiros cassitas, elas se desprendiam para abraçá-los e acariciá-los, e então podiam apreciar-se seus tamanhos. Dobravam em altura ao rei Nimrod, o guerreiro mais alto de Borsippa. O povo via claramente essas efusões e, ainda que fosse evidente que as deusas falavam aos guerreiros em tom imperativo, enquanto apontavam para o céu, ninguém dentre eles puderam ouvir se realmente aqueles fantasmas emitiam algum som, pois o ritmo frenético das flautas, tambores, tímpanos e harpas era ensurdecedor. Mas talvez as mulheres hiperbóreas estivessem falando diretamente ao espírito. Talvez suas vozes se deixassem ouvir dentro de cada guerreiro, como se sentem os augures. Envoltos nesse frenesi, mas momentaneamente pasmos de assombro pelas alterações da branca nuvem, os cidadãos de Borsippa não advertiram quando uma das iniciadas abandonou a dança. Subiu correndo os degraus que faltavam para chegar à torre, mas antes de entrar, o vapor tomou a forma de uma multidão de crianças aladas que revoavam em torno dela, derramando sobre sua cabeça etéreos líquidos de etéreas ânforas. Contudo, tais manifestações sobrenaturais não a detiveram. Ungida dos pés à cabeça pelos graciosos querubins, avançou resolutamente e ingressou na torre. Os 50 hierofantes, ao perceberem sua irrupção, cessaram todo canto, toda invocação e, voltando-se a ela, a olhavam fixamente. Ao final, a iniciada deteve seu ligeiro passo diante da entrada do labirinto e, sem dizer palavra, tirou de um cordão e deixou cair sua túnica, ficando completamente nua, salvo as joias. Estas eram sumamente estranhas. 4 pulseiras de ouro serpentiformes, que levava enrolada em cada tornozelo e em cada pulso. Um colar semelhante às pulseiras. Uma tiara cravada de pedras leitosas e opacas. 2 brincos e 2 anéis serpentiformes e uma pedra vermelha no umbigo. De todo o conjunto, o que mais impressionava pelo estranho desenho e habilidade dos ourives eram as pulseiras. Cada uma dava 3 voltas. As da perna e braço esquerdo com a cauda da serpente para fora e a chata cabeça para o interior do corpo. As pulseiras enroladas na perna e braço direito mostravam a serpente como saindo do corpo. No colar, a serpente apontava com sua cauda para a terra e a cabeça, estranhamente bicéfala por sua vez, posicionando justamente debaixo do queixo. Todas as serpentes tinham umas pequenas pedras verdes incrustadas nos olhos, e o corpo trabalhado e esmaltado de cores vivas. Ao ver estas maravilhosas peças de ourivesaria, ninguém havia suspeitado que fossem, na realidade, delicados instrumentos para canalizar energias telúricas. A garota é de uma beleza de tirar o fôlego. Pode-se observá-la enquanto percorre com passo seguro o labirinto, que parece conhecer muito bem, pois quase não se distingue o piso sob a densa nuvem de vapor ectoplasmático. Caso chegasse a errar o caminho, se desse com uma vala, seria tomado como um mau presságio e deveria suspender a operação até o próximo ano. Mas a iniciada não vacila, tem abertos 1000 olhos do sangue e vê lá embaixo, na base da torre, como a energia telúrica, qual irresistível serpente de fogo, também percorre o labirinto ressonante. E todos confiam nela, na terrível missão empreendida que começa ali,
mas se prolonga em outros mundos. Confiam por ser uma iniciada maga, nascida de uma família de videntes de sangue tão azul que as veias parecem desenhadas como árvores densas sob a pele transparente. Todos pensam nela enquanto percorre o labirinto, cantando o hino de Cus. Os hierofantes contêm a respiração, enquanto as esbeltas pernas da iniciada percorrem com destreza os últimos vãos do mosaico labirinto. Já está por chegar à saída. Triunfou. Mas esse triunfo significa a morte, segundo se verá. Justo ao final do labirinto se encontra a colina de pedra e metal, onde refugiam, com raro brilho, a esmeralda hiperbórea. A iniciada se deteve frente a ela e, elevando os olhos ao céu, sobe os 3 degraus que conduzem à base da coluna, a qual é de baixa estatura, pois a esmeralda apenas chega ao nível dos quadris. Coisa curiosa, a esmeralda foi talhada em forma de vagina, com uma fenda central, a qual é possível ver, pois se acha na face superior, que se encontra frente ao teto do templo. No entanto, a iniciada, apesar de encontrar-se nua, não é possível observar-lhe o sexo, porque uma dobra de carne lhe cobre o baixo ventre, absolutamente sem pelos. Essa característica física que hoje em dia só conservam as mulheres bosquímanas é a prova mais evidente de sua linhagem atlante-hiperbórea. As mulheres Cro-Magnon possuíam uma saia natural de pele, e as antigas egípcias das primeiras dinastias também, como podem comprovar-se em numerosos baixo-relevos. A iniciada recorreu o labirinto, guiando a serpente até o templo superior e a conduzindo através da coluna de pedra e metal. Agora sua ígnea cabeça começa a pressionar debaixo da esmeralda hiperbórea, incendiando-a magicamente e banhando de luz verde o enorme recinto e a todos os seus ocupantes. Lá fora, o retumbar de tambores e flautas adquiriu um ritmo tão rápido e uma intensidade tal que torna impossível pensar ou fazer outra coisa que não seja contemplar o zigurate, a torre de cima rodeada por Nimrod e seus arqueiros. Estes últimos, entretanto, observam, através das colunas, a cena interior, invisível para o povo reunido na base do zigurate. Até aqui os estudos de hoje. Na próxima oportunidade, nós estudaremos o 53º dia da carta de Belicena Vilca. Agradeço a todos a atenção, uma boa noite e um bom descanso.